Boa noite, amigos. Aqui vos fala o Matheus Chibus, do canal Cicatnon, certo? Ah, esses dias teve um debate entre o Paulo Cogos, defendendo que pode provar, e aquele tal daquele foi, eu não sei como é que se pronuncia esse nome, né? Porque não parece ser nenhuma língua que eu conheça. Alguém depois me explica como é que se pronuncia, como é que como é que é, porque não parece ser alemão, não parece ser inglês, deve ser alguma língua que eu não conheço a origem desse nome. Não sei o que é, não sei se esse é o nome dele, se é um nick, não sei o que é. Mas aí foi um debate sobre a existência de Deus, que o Ícaro Coelho Martins respondeu muito bem já a essas questões, a essas tolices que o Freud falou sobre esse FH não pode ser alemão, né? Não pode, isso aí não é alemão, não, não sei o que seja, né? Mas o Ícaro Coelho Martins respondeu muito bem aos contra-argumentos dele, que ele basicamente acusava as cinco vias de special pleading, quando na verdade não é isso, porque elas não afirmam que nem que tudo se move, nem que tudo é causado, etc. Então, não caberia esse negócio de não caberia esse negócio de você querer dizer que existe aí um special pleading em relação a Deus. Eu acredito que ele viu isso aí no Richard Dawkins ou naquele livro do Jim Holt, né? Do Porquê o Mundo Existe, né? Que é um livro que uma certa época esteve muito em evidência, lá para 2012. Então, pode ter sido isso aí. Mas teve um outro ponto que o Ícaro levantou, que eu gostaria de expor, que ele falou que o hinduísmo, que o shintoísmo e o budismo são religiões em que não existe Deus, né? Vamos falar dessas duas aqui um pouco e acrescentar uma terceira a respeito do qual também dizem isso, né? Também dizem isso quanto a essa terceira religião, mas que ele não mencionou, que é o confucionismo, né? É o seguinte, pessoal. O shintoísmo, ele professa sim a existência dos vários kami, né? Os kami são deuses. E em quase todas as coisas, haveria algum kami, né? Existe Deus de praticamente tudo, né? No shintoísmo, qualquer coisa pode se tornar um kami, né? Existe toda uma genealogia da divindade no shintoísmo, o mito lá de Izanagi e Izanami, que são os deuses que fala lá o Kondiki, né? O Kondiki e o Nihonshiki, né? Que são os livros sagrados do shintoísmo. Você tem até um conceito de criação, né? Você tem deuses que eles estão dispersos na natureza, né? Alguns são também os mortos muitas vezes se tornam deuses no shintoísmo, né? É por isso que você tem toda aquela controvérsia lá, salvo engano, é o templo Yasufuni, né? É um templo em que eles transformaram em kami, transformaram em deuses as pessoas, os combatentes do Japão na Segunda Guerra Mundial, inclusive muitos que realizaram atos genocidas, que, diga-se de passagem, os aliados queriam destruir esse templo, que é um dos maiores templos do Japão, mas o Papa Pio XII intercedeu para que ele não fosse destruído. E que ainda hoje ele está lá, né? O shintoísmo é uma religião muito estranha, porque é uma religião que
parece não ter passado por isso que se chama de era axial. E por isso que o Jasper chama de era axial. O Borges, o Jorge Luis Borges, ele diz que o shintoísmo, de antes do budismo chegar, no prólogo dele, a Ise Monogatari, é uma das últimas culturas que você tem em que ainda não chegou, digamos assim, que nenhuma espécie de autorreflexão. Apesar que no caso do Fo, ele tem a desculpa de que ele tem por um lado uma atenuante que o shintoísmo é uma religião notoriamente esotérica e que não entrega tão... e que não, por causa disso não existem muitos livros escritos no Ocidente sobre shintoísmo. Certo? Não existem muitos livros escritos no Ocidente, ou mesmo no Oriente, sobre o shintoísmo. No entanto, o shintoísmo, por causa de anime, mangá, videogame, é uma religião cujos deuses, cujos kami, cujas várias entidades, ele tem uma gama enorme de entidades, já é algo tão difuso na cultura popular que ele não tem nem muita desculpa para falar isso. Mas tudo bem. Então o budismo ele nasce das controvérsias da Nyaya, né? E que é uma qual é o termo que eles usam? Que é uma darshana do hinduísmo, em que existe a discussão acerca da inferência causal, né? E assim como acontece no Ocidente, surge a questão da primeira causa. O budismo, ele se omite em falar da primeira causa. Ele fala que o shintoísmo e o budismo são religiões que não têm deuses, não tem deus nenhum, né? Agora você tem o seguinte problema, que é porque, embora o budismo ele se omita a falar da primeira causa, ele não nega a primeira causa, né? Ele explicitamente nem afirma, nem nega, nem afirma que nega, nem nega que afirma. É um tetralema, né? É o nome dessa estrutura lógica. E primeiro você já tem isso. Segundo, o budismo, embora ele se abstenha de falar sobre a primeira causa, postula várias causas intermediárias, né? Entre as quais você tem deuses, você tem várias entidades, você tem todo um excessos, para usar aqui a terminologia escolástica, né? E você tem que seria o equivalente ao que se chama de anjos, né? E aí que esses deuses, o budismo usa o termo deuses, eles também estão sujeitos ao mesmo processo de iluminação de que os seres humanos estão sujeitos, né? Você tem Budas também, entidades que chegaram ao Nirvana, né? E que Bodhisattva, salvo engano, né? Que eles estão interferindo no samsara o tempo todo para garantir que o máximo de pessoas, né, consiga se libertar, e que inclusive os deuses também têm que se libertar. O budismo Mahayana, inclusive, ele faz ele usa a estratégia de onde ele vai, por exemplo, no Japão, dizer que os deuses do shintoísmo se converteram ao budismo e que eles também estão em busca de iluminação. É uma estratégia que eles usam para promover o sincretismo, né? E quanto ao confucionismo,
que é uma terceira religião de que falam isso também. E que de que o foi não fala. O confucionismo é uma religião em que existe sim, é postulado sim o Tchan, né? Que seria os céus, que seria uma figura divina. É Deus, claramente. Existe um monoteísmo originário no confucionismo, que, como fala o padre Joaquim Guerra, né? Isso, quando chega o neoconfucionismo e entra influências do legalismo, que é uma ideologia extremamente anti-especulativa, né? Extremamente praticista, e também do budismo, que são ideologias praticistas, você tem essa transformação no confucionismo, esse deslocamento da figura do Deus a que o confucionismo adora, o confucionismo, né, para um conjunto de princípios cada vez mais vagos. Mas ainda assim está presente Deus lá sim, né? Então isso que é o que muita gente vai dizer que também não procede. Embora ele, o Foe, não tenha citado, né? Então não faz sentido você dizer que que essas religiões são religiões ateias, né? É algo que não faz nenhum sentido. Eu deixo aqui abaixo o link do vídeo do Ícaro, né? Porque está muito bom, sensacional, concordo com tudo que é dito nele, né? E fiz só esse acréscimo. Pois é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até logo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, dê o like, comente o vídeo, compartilhe nas redes sociais e reze por mim. Pois um forte abraço a todos e até logo.